Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e esse é o programa Realidades da Safra. Momento que a gente faz um giro pelo Brasil, visita as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e para isso a sua participação é muito importante. Já começa a mandar aqui as mensagens no nosso chat do YouTube, mande o seu nome, a sua região, conta pra gente como é que está o desenvolvimento da lavoura aí para você e vamos juntos montando esse quadro, montando esse cenário do desenvolvimento das lavouras aqui no Brasil. No programa de hoje vamos fazer paradas no estado do Mato Grosso, no estado de Minas Gerais, também no estado do Paraná, para acompanhar esses trabalhos de colheita da soja que seguem avançando, também as atividades de plantio da segunda safra de milho. Para a gente começar a montar esse cenário, começar a entender como é que estão as lavouras ao redor do Brasil, vamos passar a nossa sessão de imagens, vamos verificar as fotos, os vídeos que vocês, produtores rurais, mandaram para a gente para auxiliar-nos a montarmos juntos esse quadro, esse cenário das lavouras. Anteriores, também tem as notícias, tem tudo que a gente precisa saber sobre as safras e tudo concentrado ali na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas. Você pode ver os vídeos antigos, também tem as notícias das últimas edições, tudo ali concentrado para você poder acompanhar tudo que diz respeito ao desenvolvimento das lavouras, ao desenvolvimento das safras aqui no Brasil, no mundo, tudo concentrado ali na página do Realidades da Safra. Vamos seguir aqui a nossa programação. Vamos olhar agora para as notícias. Vamos começar então olhando as notícias. Esse é o Notícias da Safra.
Enquanto a gente espera um pouquinho os nossos entrevistados, os nossos convidados entrarem ao vivo aqui com a gente nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro, vamos avançar um pouquinho na nossa programação. Vamos trazer as notícias que mostram o andamento das safras, das lavouras aqui no Brasil e também em outros locais do mundo. Vamos olhar primeiro para a colheita da soja, porque a AG Rural atualizou as suas estimativas de colheita da soja no Brasil. Colheita da soja 24-25, chegando a 39% da área cultivada no país, contra 23% da semana anterior e 40% de um ano atrás, de acordo com o último levantamento da AG Rural. As temperaturas mais altas, chuvas mais espaçadas e a pressão para plantar a safrinha de milho dentro da janela deram forte impulso aos trabalhos no Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso, que agora lidera os trabalhos e abre vantagem sobre Mato Grosso do Sul e Paraná. Esses os dados levantados pela AG Rural no seu último levantamento de safras, acompanhando essas atividades aqui no Brasil. Olhando ainda para os números da AG Rural para a soja, a consultoria reduziu a expectativa de produção de soja no Brasil para 1,6%, trazendo então agora essas expectativas de produção de soja aqui na AG Rural no Notícias Agrícolas, 1,6% menos de produção no país, que agora deve alcançar 168,2 milhões de toneladas, disse a AG Rural nesta segunda-feira, uma redução de 1,6% ante a previsão anterior, que era de 171 milhões de toneladas. Abre aspas para a AG Rural. Paraná e Mato Grosso do Sul, que haviam sofrido cortes no mês passado devido à estiagem, tiveram novo ajuste negativo em suas produtividades. Desta vez, porém, quem puxou o corte na estimativa brasileira foi o Rio Grande do Sul, disse a AG Rural. A nossa equipe está tentando contato com a equipe da AG Rural. A gente vai trazer eles aqui nos próximos dias no Realidades da Safra para trazer essas estimativas de colheita, de produção aqui para o Brasil. Vamos então começar o nosso giro de entrevistados. Vamos para o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser lá no estado do Paraná, região de Palotina. Edmilson Zabotti, presidente do Sindicato Rural de Palotina, já está aqui conosco por vídeo. Edmilson, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, bom dia aos assinantes do Notícias Agrícolas. Mais uma vez aqui, iniciando safra de milho 2025, para poder passar algumas informações e para o conhecimento de todo o país. Edmilson, antes da gente olhar para o milho, vamos fazer aquele balanço da soja, trabalhos finalizados, finalizando por aí. Que balanço a gente pode fazer dessa safra de soja para o produtor de Palotina? Nossa região aqui do oeste do Paraná, praticamente 100% já feita a colheita, Palotina em especial, 100% da colheita terminada. Tínhamos uma boa expectativa, mas, mais uma vez, a crise hídrica nos tirou uma parte da produção, em determinadas regiões extremamente severas, outras regiões onde nós tivemos chuvas, aquele problema das chuvas esparsas, né? Acabou tendo uma produção boa, até excelente, mas que na média derrubou bastante o nosso número em relação ao que nós tínhamos como expectativa. Qual que era essa expectativa, Edmilson, e como é que ficaram esses números finais? Olha, nós trabalhávamos com uma expectativa de até 75 sacas, 80 sacas por hectare. O fechamento nosso aqui, nós estamos trabalhando em 55 a 60 sacas por hectare. Isso foi o que fechou agora totalmente a nossa produção. E tivemos, lógico, como eu falei, nós tivemos casos de até 90 sacas por hectare, determinadas regiões onde as chuvas caíram com abundância até por uma condição, mas nós tivemos lugares de 20 sacas, 15 sacas por hectare. Então, a média realmente foi derrubada. Tinha uma boa expectativa, mas a crise hídrica e o calor intenso, mais uma vez, trouxe problemas para nós. E como é que está a comercialização dessa soja, Edmilson? O produtor consegue vender ou tem dificuldades também? Está complicado. Está complicado porque, com a redução da produção, a expectativa era que os preços dessem uma corrigida. Essa semana saiu de R$ 117 a saca para 120, deu uma melhoradinha, mas ela daqui a pouco retorna para os 117. Esses valores, para quem colheu
teve problema na colheita, não fecha a conta, né? Mais uma vez. Então o pessoal está aguardando aí. Quem tem custeios vai partir com EGF, de repente, alguma coisa nesse sentido, mas comercialização, muito pouco mesmo. E agora pensando no milho, Edmilson, como é que foram as condições para o plantio dessa safrinha? Começamos com uma janela excelente, né? Já em final de janeiro plantando, mas plantando no pó, com pouca chuva, né? Mas depois disso voltou a chover, teve plantio, o período de plantio foi excelente também. Agora, no final, no mês de fevereiro agora, as chuvas novamente deram uma reduzida, aí teve uma parada de plantio, aquele que foi plantado teve algumas áreas com alguns problemas de implantação do stand, que nasceu mal, mas de um modo geral, a cultura vem se comportando não, a cultura nasceu bem, está com stand bom agora de um modo geral, mas voltamos a nos preocupar nos próximos dias, entre os mais 10, 15 dias, se não houver regularização nas chuvas, nós já podemos tranquilamente começar a computar perdas na produção. Tivemos esse ano, até agora, a graça de não ter ataques de pragas e nem da mosquinha, da cigarrinha do milho, mas que agora o calor intenso, extremamente forte, e a falta de chuva e chuvas localizadas tem preocupado e demais o produtor rural. E aí, Edmilson, como é que estão as previsões de tempo aí para os próximos dias? Tem previsão de chuvas ou deve seguir sem essa precipitação? As previsões são como a gente vinha acompanhando até agora. Promessas, mas aí o que acontece? Resolve formar uma nuvem em determinado lugar, ali cai com abundância. E o resto do município, o resto da região, sem chuva nenhuma. Tá muito estranho, muito complicado esse sistema de chuvas que vem acontecendo. Previsões existem, mas nós, infelizmente, estamos nesse clima de chover num lado, não chover no outro, e aonde chove, chove com bastante intensidade. Então, essa é a nossa maior preocupação. Mas promessas são de que nos próximos dias a gente tenha um pouco de colheita, de chuvas, né? E assim a gente continua acreditando e acreditando naquele que é o maior dos nossos mandatários. E quando a gente olha para a comercialização do milho, Edmilson, como é que estão essas oportunidades por aí? Também fraco, essa semana, inclusive, que passou, tivemos ofertas de algumas empresas para contrato a R$ 60 a saca, mas não houve movimentação, praticamente nada. Então, a gente, na realidade, vem aí escaldado com essas últimas safras, né, com falta de chuva, reduzindo produção, e o pessoal não quis arriscar, não está arriscando, muito pouco. Previsões que nós tínhamos na implantação, pela janela excelente e pelas condições do início, a gente previa aí umas 120 sacas por hectare, e agora temos que aguardar para ver como é que vai acontecer. E aí, Edmilson, a gente sempre fala aí na região também da outra ponta da cadeia, né? Como é que esse cenário de dificuldades até para o milho nesse início pode impactar o restante da cadeia, a cadeia de proteínas aí da região? Essa é a nossa preocupação, né? Nós aqui, a região oeste do Paraná, é a grande responsável pela produção de alimentos, de proteína animal, por exemplo, frango, peixe, o leite e o suíno. Todos esses têm ligação direta com o milho. Aliás, o milho é a base, da alimentação, da produção de ração, e isso nos preocupa. Não só com a baixa produtividade, mas a qualidade do grão é que vai lá no final dar uma qualidade melhor da ração. Então, nós temos preocupações de todos os lados. Aquele que produz o milho e aquele que produz o frango, o peixe, o leite e o suíno. Então, e nós temos nessa região oeste a concentração das maiores plantas frigoríficas do país, e preocupando o produtor que depende dessa produção do milho. E aí você imagina, importar milho do Mato Grosso, importar milho de outras regiões, o custo disso tudo, e não sabendo qual é a qualidade desse grão que vem de fora. Então, preocupa a todos nós, do pequeno ao grande produtor. Edmilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
mais uma vez, preocupados, inclusive, além de todos esses problemas climáticos que nós produtores vivemos, é a insegurança jurídica. Mais uma vez, eu quero ressaltar que isso também afeta o produtor rural, e também essas últimas notícias ligadas ao governo federal, cortando os nossos financiamentos. Agora diz que retomou, mas a gente ainda vai ter muitas dificuldades. Nós temos um grande problema relacionado ao georreferenciamento. Pedimos ao governo federal que amplie essa data do georreferenciamento, porque preocupa, além de tudo, o custo de fazer esse documento, fazer esse gel, e que vem trazendo muitas preocupações e praticamente a insegurança jurídica que nos afeta, principalmente aqui na região oeste, com as questões indígenas e movimentos sem terras. Edmilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento do milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Um abraço a todos os produtores rurais desse Brasil. Esse é o Edmilson Zabotti, presidente do Sindicato Rural de Palotina, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja, como é que tá essas atividades de plantio do milho também. Edmilson destacando a produtividade da soja, fechando em torno de 55 sacas por hectare, mas a expectativa inicial era chegar ao patamar de 75 sacas, então 20 sacas a menos do que aquilo que era esperado inicialmente, em função de algumas dificuldades climáticas, falta de chuvas em algumas fases críticas para essas lavouras, tiraram, portanto, produtividade da soja lá em Palotina. Agora, olhando para o mercado, o produtor também enfrenta dificuldades na comercialização. Essas quedas não se refletiram nos preços da região neste momento. O Edmilson destacando essa dificuldade também com os preços para venda. Olhando para o milho, o Edmilson destacando o plantio já bastante avançado, também finalizado, lavouras que germinaram bem, mas começam a apresentar alguma dificuldade com falta de chuvas. Inclusive, as previsões para frente não são muito positivas e aí pode já começar a aparecer perdas de potencial também para o milho lá em Palotina, no estado do Paraná. Vamos seguir o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados. Nossa próxima parada vai ser no estado do Mato Grosso, região de Campo Novo do Parecis, para conversar com o Ronaldo Zoquezomark, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Ronaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Nós estamos com um probleminha com o áudio do Ronaldo. A nossa equipe vai tentar refazer essa ligação de vídeo com ele para a gente conseguir escutar o relato do Ronaldo Zoquezomark, que ele é produtor rural lá em Campo Novo do Parecis, vai conversar com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá da região que já avançou também com os trabalhos de colheita da soja, já avança também com o plantio do milho segunda safra, o milho pipoca lá no caso da região de Campo Novo do Parecis, região indígena. Ronaldo Zoquezomark, um representante dos produtores indígenas lá da região de Campo Novo do Parecis, vai conversar com a gente daqui a pouquinho para trazer essas informações sobre as lavouras lá da região. Enquanto a gente espera essa conexão de áudio, também espera o Douglas Peixoto, nosso outro entrevistado, vamos voltar lá para as notícias, vamos continuar atualizando essas informações para vocês. Vamos olhar agora para perspectivas de safra aqui no Brasil, dados da Redpoint projetando a safra brasileira em 171,5 milhões de toneladas para essa temporada 24-25. A nova estimativa da Redpoint Global Markets aponta a produção recorde de soja no Brasil, chegando a 171,5 milhões de toneladas, um aumento de 700 mil em relação à última estimativa divulgada em janeiro. De acordo com o Luiz Fernando Roque, coordenador de inteligência de mercado, o ajuste positivo se deve às altas produtividades registradas em estados como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Bahia, favorecidos pelo clima após o início das chuvas em outubro de 2024. Essas produtividades ajudam a compensar as perdas do Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, onde a seca afetou as lavouras, principalmente em janeiro deste ano, levando a ajustes negativos nas produtividades médias esperadas para esses estados. Inclusive, o levantamento da Redpoint ainda aponta que o clima nas próximas semanas ainda pode impactar a produção final, especialmente no Rio Grande do Sul, onde a colheita começa apenas em março. A
Até essa sexta-feira, dia 14, 27% da safra havia sido colhida, ritmo levemente inferior ao do ano passado, 29%, mas acima da média das últimas 5 safras, 25%, mostrando a recuperação dos atrasos iniciais, divulga o analista da Redpoint, o Luiz Fernando Roque, trazendo essa análise, essa estimativa de safra para o Brasil, números da Redpoint Global Market. Vamos olhar agora lá para a Argentina, porque a volta das chuvas no país vizinho pode ser um momento importante para mudar o desenvolvimento e a característica das lavouras de soja do país argentino. As fortes chuvas recentes em grande parte da região agrícola da Argentina devem contribuir que deve continuar nos próximos dias, pode ser um ponto de virada para as atuais safras de soja e milho, de acordo com a Bolsa de Cereais de Rosário, lá da Argentina. Mais de 100 milímetros de chuvas foram registradas nas terras agrícolas nos últimos dias, ajudando a consolidar a recuperação de condições de seca e de uma onda de calor que atingiu a safra 24-25 no final de janeiro e início de fevereiro. As precipitações dos últimos dias estão marcando o ponto de virada para o ciclo agrícola, destaca o relatório da Bolsa de Cereais. O relatório também cita o chefe de previsões agrícolas da Bolsa, o Christian Russo, enfatizando a importância das chuvas dessa semana para a situação das principais safras de grãos, inclusive em outras áreas agrícolas importantes lá da Argentina. A Argentina vinha enfrentando essas dificuldades com o clima nos últimos tempos, esse final de janeiro, começo de fevereiro, e aí essa volta das chuvas pode trazer uma virada, pode trazer um momento de recuperação dessas lavouras importantes para soja e para milho. Inclusive, a equipe do Notícias Agrícolas, do Grupo Laboro, esteve na semana passada rodando a Argentina, visitando regiões produtoras, visitando lavouras, acompanhando esse desenvolvimento de soja e milho lá na Argentina. E lá no site do Notícias Agrícolas tem uma página dedicada, especial ao Crop Tour 2025. Você pode acompanhar todos esses vídeos, todas essas informações do Ginaldo de Souza, do Grupo Laboro, da equipe do Notícias Agrícolas, que estiveram em loco lá na Argentina na semana passada, trazendo essa situação das lavouras para vocês que acompanham a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos agora olhar para novidades sobre defensivos, porque a área tratada com defensivos agrícolas no Brasil cresceu 9,2% no ano de 2024, de acordo com dados do Sindiveg. Entre janeiro e dezembro de 24, o Brasil registrou um aumento de 9,2% na área tratada com defensivos agrícolas, que totalizou mais de 2 bilhões de hectares. Os dados, obtidos a partir de uma pesquisa encomendada pelo Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg, e realizada pela Kinetec Brasil. O estudo aponta a soja como a principal cultura responsável por essa expansão na utilização de defensivos. A pesquisa revela que o volume de defensivos agrícolas utilizados para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas cresceu 8,5% em relação ao mesmo período de 2023, sendo uma distribuição desse valor composta por 45% de herbicidas, 23% de inseticidas, outros 23% para fungicidas, 1% para tratamento de sementes e 8% para outros tipos de tratamentos utilizando defensivos. Então, o Brasil crescendo a utilização, a área que utiliza defensivos agrícolas em 2024, com relação aos dados de 2025, de acordo com o Sindicato da Indústria, o Sindiveg. Vamos olhar agora para culturas de hortifruti. Vamos trazer informações sobre a melancia, porque com oferta menor e demanda aquecida, cotações avançam para a melancia no Brasil. Os preços da melancia graúda aumentaram em todas as regiões produtoras na última semana e, de acordo com agentes consultados pelo Hortifruti CPEA, essa nova valorização se deve à menor disponibilidade da fruta no mercado doméstico e também à demanda mais aquecida, visto as altas temperaturas nos principais centros consumidores do Sul e do Sudeste. Na região de Teixeira de Freitas, da Bahia, a oferta da fruta segue mais restrita desde a segunda quinzena de janeiro, e, com isso, aumento dos preços de acordo com o levantamento do CPEA. Já no Rio Grande do Sul, a disponibilidade das melancias é ainda menor que na Bahia, visto que Encruzilhada do Sul já está na finalização de safra, enquanto em Bagé a oferta está se reduzindo, com a colheita devendo se encerrar em meados de março.
Então esses preços da melancia que têm registrado aumento tendem a continuar elevados nos próximos dias, com essa oferta bastante restrita neste momento nos principais polos produtores na Bahia e lá no Rio Grande do Sul. Olhando agora para a banana, as fortes chuvas trouxeram prejuízos lá na região norte de Santa Catarina. A última semana foi de chuvas fortes, ventania e granizos em cidades do norte de Santa Catarina, o que impactou fortemente a produção de banana na região. De acordo com o Samir Venera, engenheiro agrônomo e técnico da Associação dos Bananicultores de Corupá, a Asbanco, o prejuízo total ainda está sendo estimado, sendo um momento muito triste para a região, pois diversas famílias foram afetadas. Até o momento, estima-se que 500 mil plantas foram afetadas, cerca de 446 mil caixas, um prejuízo chegando perto de 9 milhões de reais com essas chuvas lá no norte de Santa Catarina para a cultura da banana. A queda prevista da produção é de até 25%, devendo haver recuperação apenas depois de 12 meses. Além da Corupá, Luiz Alves e Massaranduba também têm registrado chuvas volumosas, mas felizmente não tiveram danos relatados até este momento. Situação difícil, então, vivida pelo produtor de banana lá na região norte de Santa Catarina. Vamos olhar agora para o mamão, porque a demanda reduzida registra queda de preços no Espírito Santo, mas uma leve evolução lá na Bahia. Olhando para o mamão, após semanas registrando altas nas principais praças produtoras, as cotações caíram na última semana. De acordo com o levantamento do Hortifruti Cepea, o norte do Espírito Santo, o Avaí foi negociado a 23% menos preço do que na semana anterior, enquanto no sul da Bahia, a variedade Formosa registrou aumento de 5% com relação à última semana, preços do mamão em alta neste momento. O cenário registrado nessa semana se deve aos aumentos significativos de preços nas últimas semanas, limitando a procura pela fruta. Nesse sentido, vale destacar que na CEAGESP as cotações se mantêm elevadas, porém deve recuar nas próximas semanas. Para as semanas seguintes, a perspectiva é de que, mesmo com menor volume de fruta, as cotações não registrem expressivos avanços em decorrência do recesso de carnaval e da proximidade do final do mês, período em que a procura pela fruta já é naturalmente menor. Aí o levantamento do Cepea trazendo informações sobre os preços do mamão neste momento aqui no Brasil. Olhando agora para a cenoura, calor demais e chuva de menos na Bahia tem impactado produção e preços. Em Irecê, no estado baiano, o aumento das cotações foi de quase 4% em relação à semana anterior. Segundo agentes consultados pelo Hortifruti Cepea, em algumas áreas da região, o desenvolvimento das raízes não tem sido tão satisfatório devido à restrição hídrica. A expectativa do volume histórico comum neste mês seria cerca de 100 a 120 milímetros de chuva em Irecê, mas até o momento o registro de chuva é extremamente baixo. Não só tem havido problema com o desenvolvimento atual das cenouras, mas também produtores se preocupam com o não enchimento de poços, o que pode resultar em problemas na produção no decorrer do ano. Falta de chuvas na Bahia impactando o desenvolvimento da cenoura, não só dessa safra que está ali na terra sendo desenvolvida, mas também essas perspectivas para a temporada futura. Vamos olhar agora para a cebola, porque atrasada, a safra em Lebon Regis, em Santa Catarina, vem ganhando ritmo nos últimos dias. Normalmente, as colheitas de cebola em Lebon Regis, Santa Catarina, se iniciam em dezembro, porém os preços baixos desde o final de 2024 fizeram com que os produtores atrasassem as atividades de campo e também a comercialização das cebolas no ciclo 24-25. Dessa forma, produtores consultados pelo Hortifruti Cepea relatam que começaram a colher no final de janeiro, porém somente agora estão avançando nas atividades. Em relação à rentabilidade, mesmo com atuais preços praticamente empatando com os custos, vale ressaltar que estão maiores do que os meses anteriores. O levantamento do Cepea, olhando para as atividades de colheita da cebola lá na região de Santa Catarina. Vamos voltar com os nossos entrevistados. A gente tem o Ronaldo Zokezomaic, produtor rural lá na região de Campo Novo do Parecis, de volta aqui com a gente. Bom dia, Ronaldo. Seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia a todos do Notícias Agrícolas, os nossos ouvintes. Satisfação muito grande a gente estar participando, né, desse jornalismo que tem uma credibilidade muito grande
onde leva a notícia do campo para todas as regiões do país. Ronaldo, vamos começar olhando para a safra de soja aí na região, trabalhos de colheita avançando. Como é que têm sido os resultados dos produtores até aqui? Olha, esse ano foi um ano bem bastante assim satisfatório devido à chuva, né, que foi bastante, está sendo intenso e às vezes melhorou um pouco a produtividade, mas também teve algumas percas, né? Alguns produtores estão tendo algumas percas por excesso de chuva, né? Mas não podemos reclamar muito não, por causa que a safra tá muito boa, a gente está bastante otimista com os resultados. Qual que é a expectativa para uma média de produtividade aí, Ronaldo? Olha, a produtividade no geral aqui da região, ela se volta por média de 70 sacas por hectare, né? De 65 a 70 sacas por hectare, se tratando do soja transgênico. Nós que trabalhamos diretamente com o convencional, a média nossa é sempre de 60, de 55, né, a 60 sacas por hectare. E, Ronaldo, você comentou essas expectativas de chuva, tem dificultado essa reta final dos trabalhos por aí? Na verdade, assim, no início, para quem plantou bem cedo, né, que precisa aí fazer a produção, a segunda safra com milho, ou principalmente o pessoal do algodão, eles tiveram alguns prejuízos, porque começaram a colheita bem no forte da chuva. Mas agora, já finalizando agora, o final de esse mês agora, está começando a reduzir a chuva. Então está dando para a gente colher aí fazer uma colheita já mais tranquilo, né? Mais com segurança. E como é que têm sido as oportunidades para comercializar essa soja colhida aí na região, Ronaldo? Olha, o preço, né, ela ainda continua, ela deu uma reagida um pouquinho, que né, aqui nós abriu a safra com 105, a saca de soja, agora ela está por volta de 115 a 117. Então, assim, a gente estamos aí, o produtor ele é sempre otimista, né? Sempre acredita em dias melhores. E a gente acredita que é, vamos conseguir fazer aí umas boas vendas, né? Apesar do preço, mas a procura é muito grande, né? A demanda é muito grande aqui, desses cultivar nossos de primeira safra. E, Ronaldo, pensando na segunda safra, como é que estão essas atividades? O produtor, depois dessas chuvas, conseguiu avançar com o plantio? Sim, a segunda safra está vindo muito forte, né? Porque muitos que nem eu estava dizendo, que colheram lá no meio do período chuvoso, esses aí já iniciaram o plantio também, que nem nós. Eu comecei ali com 500 hectares de milho pipoca e ela está vindo com um resultado muito grande, muito satisfatório, muito bom, porque está pegando uma grande quantidade de água, né? Um grande volume de água. Isso aí faz com que a alta germinação, né, do produto ela vem com mais vigor, né? E aí só depende de nós fazer os controles, os tratamentos que são necessários, né? Olhando para essa parte, Ronaldo, é bastante importante nesse momento o produtor se manter atento, fazer monitoramento e essas aplicações para defender esse potencial produtivo, né? É por causa que o período chuvoso, ela também atrai muitas pragas, né? A quantidade de praga é muito mais maior ainda, né? Então aí a gente tem que estar atento com toda é, esse tipo, né? Tanto na questão do inso, que são as ervas daninhas, porque brota com mais facilidade também, e também com a questão das pragas, né? Os percevejos, as mariposas, que aí eles soltam as lagartas, né? Essas aí que são os, os que mais traz danos para essa safra, segunda safra. E, Ronaldo, olhando para o milho dessa segunda safra, como é que estão os momentos de comercialização, preços? Tem sido um cenário positivo? Sim, o milho está reagindo, né? Reagiu bastante. Hoje nós estamos na faixa de R$ 70 a saca do milho, né? Que abriu, tá agora o custo. Nós não sabemos agora se ela vai permanecer, né? Ou se ela vai baixar no período de safra, né? Então a gente conta e esperamos que ela permaneça nessa faixa de R$ 70 a saca, que já é um bom resultado para o produtor, né? Que já
tenho aí uma expectativa de conseguir ganhar algum resultado em cima disso aí. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu só tenho a agradecer aí a Notícias Agrícolas, né, por espaço cedido. A gente está levando a nossa realidade, o momento que o produtor está se passando agora, embora os desafios, essas questões políticas, né, que às vezes interferem bastante nos resultados também, por mais que o produtor se dedique a 100% do seu trabalho, do seu tempo, por mais que nós temos aí o fator climático que influencia também, mas também nós temos o fator político aí que também às vezes nos ajuda ou talvez também nos prejudica, né? São desafios que nós produtores enfrentamos no dia a dia. Mas no mais tudo isso, um abraço a todos. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessa segunda safra aí na região de Campo Novo do Parecis. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. O Ronaldo Zoquezomaic, produtor rural na região de Campo Novo do Parecis, lá no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar esses trabalhos de colheita da soja, plantio da segunda safra de milho também. A região registrou bastante chuva, isso dificultou um pouco as atividades de colheita, de plantio, mas na visão do Ronaldo, médias de produtividade positivas lá na região, as lavouras de soja transgênica lá no município, registrando médias entre 65 e 70 sacas por hectare. Nas áreas do Ronaldo, a terra indígena lá da região, médias de 55 a 60 sacas para soja convencional, finalizando uma boa safra 24-25 para soja em Campo Novo do Parecis. Plantio do milho teve dificuldades com essas chuvas, mas essa boa umidade ajudou a germinação, expectativa de boa produtividade para as lavouras de milho pipoca conduzidas pelo Ronaldo lá na terra indígena, na região de Campo Novo do Parecis, no estado do Mato Grosso. Vamos continuar trazendo informação para vocês acompanhando a gente ao vivo nesta terça-feira. Vamos olhar agora para a questão do alface, porque a oferta limitada tem elevado os preços no atacado. A oferta limitada, por conta do clima desfavorável, muito calor e chuva nas roças, continua impulsionando os preços das folhosas no atacado. Segundo pesquisas da equipe Hortifruti CPEA, na semana passada a alface crespa teve alta de 14,39% em relação à semana anterior. Já para a alface americana, a valorização foi de 16,3% com relação à última semana. Ainda de acordo com a equipe do Hortifruti CPEA, além de menor volume de entrada, qualidade das folhosas também está bastante reduzida, havendo a necessidade de descartes. Vamos olhar agora para o tomate, porque a Agrodefesa lá em Goiás trouxe orientações sobre o transplantio de mudas no estado. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, informa que teve início neste mês o período para o transplantio de mudas de tomate para cultivos destinados à indústria, tomate rasteiro, em todos os municípios goianos para produtores de tomate de mesa, cultivo tutorado e municípios específicos. O prazo vai até dia 30 de junho e é definido em instrução normativa da Agrodefesa. O calendário visa propiciar a ausência de plantas de tomate nos meses de novembro, dezembro e janeiro, período de grande incidência da mosca branca e contaminação por germinoviroses nas principais áreas de cultivo do estado. E aí o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, destaca que para o Goiás continue crescendo na produção de tomate, é importante o cumprimento das medidas fitossanitárias previstas para a cultura. Elas fazem parte do manejo integrado de pragas e auxiliam no controle da mosca branca, que hoje é a principal praga que incide sobre a produção de tomates no estado, destaca o presidente da Agrodefesa. Vamos olhar agora para o cacau, porque a safra da Costa do Marfim deve ficar em linha com a registrada na temporada passada. A produção de cacau na Costa do Marfim nessa safra 24-25 deve ter um nível deve ficar em torno do nível decepcionante da temporada passada, após condições climáticas e de safra adversas continuarem, disse o ministro da Agricultura da Costa do Marfim. Uma queda acentuada na produção do país, que é o maior fornecedor mundial do cacau e segundo maior produtor em Gana, em 23-24, desencadeou um aumento nos preços internacionais para níveis recordes no ano passado. É a mesma tendência
disse o ministro à agência Reuters na última segunda-feira. As perspectivas de produção 24-25 não devem ser melhores do que as safras passadas. Na avaliação do ministro, a safra deve estar alinhada à última expectativa de 1,8 milhão de toneladas para 24-25. Essa produção foi de 1,7 milhão em 23-24. Então tudo vai se desenhando para mais um ano complicado em termos de oferta de cacau. Isso, claro, se reflete em aumento de preços que já foram muito altos ao longo de 2024. Esses preços do cacau bateram recorde na temporada passada. Vamos agora rever aquelas imagens que os produtores mandaram para a gente, porque a gente teve um probleminha no início do programa com o áudio, vocês não escutaram o que a gente estava passando. Vamos rever essas imagens. Vamos começar com o Antônio Rodrigues Neto, o técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, mandou essas imagens para a gente da colheita da soja acontecendo lá em Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul. A gente acompanhou ontem as imagens do Antônio mostrando lavouras de milho já plantadas na região. Trabalhos de colheita também seguem avançando, o produtor lá em Laguna Carapã se dividindo, finalizando a colheita da soja, avançando com plantio e também já entrando com aplicações. A gente viu ontem nas imagens do Antônio cigarrinhas já presentes nessas lavouras da segunda safra de milho recém-plantadas lá em Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul. Vamos agora lá para Unai, Minas Gerais, porque o Ricardo Caldeira mandou essa foto para a gente. Lavoura de soja se encaminhando para a reta final de ciclo, se encaminhando para a dessecação perto da colheita avançar. Região de Unai, Minas Gerais teve melhores condições de desenvolvimento nesse ano do que outras regiões. A expectativa é bastante positiva para a produtividade lá em Minas. E agora o Ronaldo Zoquezomai, que a gente acabou de conversar com ele sobre a colheita da soja, plantio do milho lá em Campo Novo do Parecis. Ele mandou essa foto para a gente da colheita da soja acontecendo lá na região, colheita avançando em Campo Novo do Parecis, registrando bons resultados, como o Ronaldo destacou aqui para a gente agora há pouquinho. Vamos olhar mais uma vez também lá para a página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas. Lá ficam concentradas todas as informações que a gente traz aqui ao longo dos nossos programas e você pode acompanhar os vídeos passados, as nossas notícias que a gente traz por aqui. Tudo que a gente conversa aqui no Realidades da Safra fica concentrado na página do Realidades, lá no site do Notícias Agrícolas. É só acessar e você pode rever todos os conteúdos que a gente traz aqui ao vivo durante a nossa programação. E você também pode participar com a gente, você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo aqui para o Notícias Agrícolas, para o Realidades da Safra e ajudar a gente a montar e construir esse quadro, esse cenário das lavouras ao redor do Brasil. Para isso tem dois caminhos para você mandar a sua imagem. Um deles é o Instagram oficial do Notícias Agrícolas, pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo por lá, que a gente vai exibir aqui no Realidades da Safra. E um outro caminho é pelo nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241. WhatsApp do Notícias Agrícolas para você mandar a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo. Compartilhar com a gente como é que está o desenvolvimento da lavoura aí na sua região, para a gente juntos ir mostrando e montando esse quadro, esse cenário, acompanhando o desenvolvimento das lavouras ao redor do Brasil. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta terça-feira, o Elvis Pieta, a ECF Fertilizantes, o Alice Caixeta também mandando boa entrevista, nosso papo com o Ronaldo Zoquezomai, que a gente acabou de conversar lá em Campo Novo do Parecis. O programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a programação do Notícias Agrícolas vai estar de volta. O Erickson Cunha vai assumir a bancada do NA daqui a pouquinho e vai conversar com a Maria Clara Sasaki. Ela é meteorologista, porta-voz do Tempo OK, e vai conversar com o Erickson sobre as expectativas de tempo e clima para os próximos dias. Então a sua participação, mais uma vez, vai ser bastante importante. Já começa mandando aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região, o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e a Maria Clara vão conversar e trazer essas perspectivas. A gente acabou de ver essa chuva que dificulta um pouquinho as atividades em Campo Novo do Parecis. Também tem falta de chuvas já prejudicando as lavouras de milho segunda safra em Palotina, no Paraná.
e como é que vai ficar o tempo daqui para frente, o que a gente pode esperar dessas condições, vão continuar ruins, vão melhorar? Daqui a pouquinho o Erickson e a Maria Clara Sasaki vão conversar aqui ao vivo no Notícias Agrícolas, trazer todas essas informações para vocês. Então já vai deixando o seu comentário, a sua região, o que você quer saber do clima, que daqui a pouquinho tem muita informação ao vivo para você. A nossa programação também segue ao longo do dia, vamos até às 18 horas, sem parar aqui no ao vivo da TV Notícias Agrícolas, no site do Notícias Agrícolas, trazendo todas as informações para você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu sou Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu estou de volta e daqui a pouquinho a nossa programação segue ao vivo para você acompanhando o NA. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.